Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Caríssimos e caríssimas, é uma alegria muito grande estar retornando a essa casa aqui. Eu acredito que não faz 10 anos não, mas vai fazer mais ou menos uns 5 anos. É uma alegria muito grande estar retornando a essa casa aqui. Para quem me conhece, não me conhece, meu nome é Humberto. Trabalhei há muitos anos e ainda continuo trabalhando no Centro Espírita aqui no Castelo Branco, chamado Nosso Lar. Tem muitos amigos aqui, que eu estou vendo aqui, algumas pessoas. O Nosso Lar que fica no Castelo Branco. E o tempo passa, viu, Eva? O tempo passa, continuo no Castelo Branco. Estou numa nova fase da minha vida, que eu estou com os 2 filhos agora começando a se interessar pelo espiritismo e pela mediunidade. Eu nunca pensei que eles iam chegar tão firmes agora como estão, né? E eu estou numa fase importante da minha vida, que é com a minha prole agora. Estou muito feliz, né? Estão chegando. E também o tempo passa. Além de fazer parte do Centro Espírita Nosso Lar, que ainda continua, nosso irmão Laélcio desencarnou, e hoje está com o neto dele lá, indo à frente no trabalho. Hoje em dia, além do Nosso Lar, eu estou trabalhando em um outro centro espírita na cidade de Cajá, que fica aqui perto de Campina Grande, o Chiquinho. Eu estou lá como vice-presidente, eu e Valnia, que eu acho que vocês conhecem também aqui. E é um centro espírita que vai ser demolido para reconstruir um novo centro. E meu nome é Humberto e é uma alegria muito grande estar retornando a essa casa de luz, a essa casa de oração. E quando eu cheguei aqui logo no início, eu lembrei, vou confidenciar, viu, Eva? Mais uma vez, eu falei para alguns irmãos, mas eu vou falar aqui para todo mundo, dar um spoiler espiritual. Há uns 10 anos, quando eu cheguei aqui na casa, aqui tem uma mesa. Vocês lembram, né? Levou, né? Cheguei aqui na casa, eu gosto de chegar sempre cedo na casa, nas casas que eu vou dar palestra. Eu sentei aqui, eu não vou derrubar. E notei que tinha Wi-Fi aqui, né? Aí, não, tinha Wi-Fi. Aí eu, querendo Wi-Fi, que o meu celular estava sem internet móvel, aí eu disse assim, eita, eu vou perguntar se aqui tem Wi-Fi. Essas meia hora que eu estava aqui, para ficar olhando o WhatsApp, essas coisas que tinha, né? Aí estava aquele senhorzinho, que ele sempre organiza aqui as coisas. Aí eu perguntei a ele, qual a senha daqui? Ele disse, meu filho, eu não sei não. Desça que tem um pessoal lá embaixo que vai te dizer. Aí quando eu fui descendo aquela escadaria ali, botaram a mão assim no meu ombro. Eu olhei para trás, quem era? Eu não conhecia. Ele disse o nome, eu olhei assim e disse, opa, boa noite. Quem é o senhor? Aí ele disse, meu nome é Paulino. Eu acho que algumas pessoas aqui devem conhecer seu Paulino. É ele. Eu não conhecia. Aí eu disse, Paulino? Eu não sabia, né? Aí ele disse, meu filho, desça, não precisa perguntar para ninguém o nome, a senha, esse negócio que você está procurando, não. Vá lá para frente do centro, coloque a sua cabeça para cima e olhe lá no teto, que tem um nome lá, que é a senha. Aí eu disse, me diga, para eu descer. Ele disse, não, vá lá e desça. Desencarnado. Aí eu fui, quando cheguei lá, tinha um nome tão bonito, que é o nome da banda, né? Infinito Bem. Quando eu botei lá, eu me tremi todinho, eu disse, eita. Era realmente a senha. E eu descobri mais uma vez que a espiritualidade está avançada, até senha está passando. Quem não tem dom da mediunidade já recebe pelo WhatsApp. Pois é, e isso é uma alegria muito grande estar compartilhando, porque para mim estar tratando de espiritualidade, estar tratando de mediunidade, de mundo espiritual é isso. É normalíssimo estar conversando com as entidades, com os espíritos que já desencarnaram, apenas estão em outra dimensão. E hoje, agradeci bastante, viu? Aí quando eu subi aqui, eu fiquei até com medo de falar. Aí olha só, hoje a gente vai falar, como Eva citou aqui, sobre uma passagem importantíssima das bem-aventuranças.
Bem-aventurados os pobres de espírito. E eu vou começar com uma frase de impacto, que eu coloquei até aqui na minha frente, que diz assim: ao invés de querer ser a montanha, seja o vale do universo. O vale que é onde está o quê? A fertilidade. Que nos leva a observar o quanto a gente precisa fazer um mergulho dentro da gente, dentro do nosso ser espiritual. Aí a pergunta que a gente vem na mente: o que é ser pobre de espírito? Se você for para o senso comum, como Eva falou, aparentemente tem um sentido meio negativo das coisas, né? Mas pobre de espírito, para as pessoas comuns, são pessoas desprovidas de inteligência. Quando você olha e fala, fulano é pobre de espírito, é uma coisa ruim, não tem muita inteligência. Mas para Jesus, o pobre de espírito recebe uma outra conotação, que é uma conotação importantíssima, um dos pontos importantes do nosso patamar de evolução espiritual. O que é ser pobre de espírito? É ligado à condição de humildade. É ser humilde. E essa humildade que eu estou falando aqui não tem a ver com dinheiro. É diferente. A ninguém é concedido a entrada no reino de Deus sem a simplicidade no coração. Nós estamos falando aqui de evangelho puro. Que reino de Deus é esse? Às vezes, a gente quer procurar o reino de Deus fora, lá em cima, né? Mas esquece que o reino de Deus está dentro de... Foi fraco. Dentro de... O reino de Deus está dentro de nós. Não está muito distante, não. Porque o próprio Deus, ele não está lá em cima. Nem está lá embaixo. Ele está aqui. No nosso coração. É preciso a gente reconhecer. Porque o próprio Jesus, ele nos indica isso. Vós sois deuses. Colocando que Deus está dentro de nós. Agora depende de cada um de nós. De reconhecer esta divindade que está dentro de nós. E esse reino de Deus... Que reino é esse que está dentro de nós? É uma obra divina, que ela é construída. Ela não acontece do dia para a noite. Eva falou aqui do processo de evolução, do mineral, do vegetal, do animal, do nominal. Ela só esqueceu o último, o celestial, não foi Eva? A gente continua, né? Continua. Aí como diz aquela música, todos nós seremos anjos. Essa é uma condição importantíssima, é lá que a gente vai chegar. E a obra divina, esse reino de Deus, está dentro do coração da gente. É a edificação da sabedoria e a conquista das nossas aptidões e das nossas virtudes espirituais, que a gente tanto tem que procurar reconhecer. Num primeiro momento, eu convido a todos vocês a fazer um mergulho dentro do Evangelho. E começar a compreender que o Espiritismo fala, sim, da grandeza espiritual de cada um. Mas também fala da necessidade de nós reconhecermos o nosso lugar. O nosso lugar ainda é pequeno. Nós somos centelhas ainda. Quando a gente reconhece que nós temos essa pequenez espiritual, não nos diminuindo, mas sabemos que nós ainda somos poucos. O próprio Chico Xavier, ele diz que é um cisco. Imagine só. Chico Xavier, um cisco. E eu que sou. Quando a gente começar a reconhecer que esse reino de Deus que está dentro de nós, a gente tem que reconhecer essa condição de humildade, ainda da nossa pequenez, mas que a gente precisa crescer, já está no passo certo. Para você ser esse rico de espírito. Para que você reconheça que você é esse filho de Deus, que você vai chegar um dia a ser anjo. E o pobre de espírito, muitas vezes, é colocado como essa conotação negativa, que muitas vezes as pessoas não conhecem ou não reconhecem essa grandeza. E quando a gente fala de pobreza aqui, não é pobreza material, é pobreza de quê? De espírito. Tem pessoas que têm muitas condições, mas são simples. E tem pessoas que são muito simples, mas por dentro tem um orgulho muito grande.
O dinheiro não quer dizer essa condição de humildade. Uma coisa não bate com a outra. E para o Espiritismo, fala da necessidade de evolução espiritual. Quando a gente fala de evolução espiritual, a gente vai trazer aqui um conceito, que é o conceito de salvação. Todas as religiões que você for observar, fala de quê? De salvação, que nós iremos nos salvar. Atingir um grau de perfeição, de evolução espiritual. Se você pega, por exemplo, no budismo, o budismo diz que nós um dia vamos atingir, em um determinado momento da vida, o estágio do nirvana. No hinduísmo, moksha. E no cristianismo, nós vamos atingir o reino de Deus. Para chegar no reino de Deus, a gente vai estar o quê? Salvo, segundo alguns. E o Espiritismo fala dessa salvação? Não. O Espiritismo fala de outro conceito. O Espiritismo não fala de salvação. A salvação que o Espiritismo coloca tem um sentido de evolução. Nós precisamos evoluir. E a evolução espiritual, eu coloquei aqui, está ligada a vários pontos importantes. Para que você tenha essa salvação, ou essa evolução, mais precisamente, você tem que ter primeiro o estado de consciência e plenitude espiritual. Elevação. Não é o mundo que é ruim. O mundo não é ruim. Estamos em um mundo de provas e expiações e que vai ter um processo de regeneração. Mas nós é que muitas vezes levamos para o mundo um monte de energia pesada. Segundo os irmãos espirituais, em várias mensagens, dizem que os espíritos, quando estão passando em caravana, perto da Terra, vê uma coisa chamada psicosfera. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Psicosfera. E a psicosfera espiritual da Terra é muito pesada. Aí os irmãos espirituais, em uma dessas mensagens, que eu acho que foi Chico Xavier que falou, que estava com o Espírito perguntou, o que é isso que está em volta da Terra? Aí o mentor espiritual disse, é a psicosfera da Terra. E o que é que significa isso, Eva? Essa energia? São os pensamentos produzidos pela humanidade. Olha só, os espíritos do universo, quando vai passando pela Terra, qual é a energia que sente da Terra? Uma energia ainda pesada. Embora tenha muito espírito aqui já no processo de evolução. Essa coisa que acontece com a Terra, a mesma coisa acontece conosco. Os espíritos, desencarnados e encarnados, se aproximam da gente e a gente sente a energia das pessoas. Ou vocês não sentem, quando chega perto de uma pessoa que está com uma energia muito pesada. Quem sente aqui, levanta a mão, fora eu. Eu sinto. Não fico com julgamento, mas eu sinto. Quando eu sinto, faço uma oração, peço a Deus, a Jesus, para levar um pouco de energia boa. Estado de consciência, estado de paz, e uma coisa importante, ter a consciência tranquila. Tem gente que tem a consciência tão pesada que não consegue nem dormir, perde o sono. Vocês já ouviram falar? Eu conheço muita gente. Trabalho todas as segundas no Centro Espírita há 30 anos, Eva, no nosso lar. Toda segunda-feira, nas consultas espirituais, gente que diz assim, eu não consigo dormir. Trabalhei como doutrinador, dialogador, e no diálogo você vê que é a consciência pesada da pessoa. E como um trabalho de psicofonia, aí é que não tem como enganar, a gente vê muitas coisas. No Espiritismo, como eu falei, acredita-se em evolução. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 5, fala do mandamento maior. E eu coloquei aqui, vou dizer para vocês, o Evangelho de Jesus coloca duas condições essenciais para a nossa salvação, ou processo de evolução. Quando eu estou dizendo salvação, estou falando de evolução. Primeira condição, que nós precisamos exercer o que Eva falou aqui há pouco, a caridade. A caridade se considerando como amor. E o segundo ponto, além da caridade, junto com a caridade, a humildade. Duas condições. Quem está dizendo isso, Caio, não sou eu não. Eu confirmo isso. Mas é a espiritualidade. É Jesus que está falando. A caridade e a humildade é o caminho da salvação, do processo de evolução. O contrário disso, o egoísmo e o orgulho é o caminho da perdição. É onde nós nos perdemos, sendo egoísta, sendo orgulhoso. E o Espiritismo usa uma frase, Carmen, fora da caridade não há salvação. Esse é o caminho.
Tudo que eu estou falando aqui tem a ver com a riqueza de espírito, com a pobreza de espírito. Uma pessoa que é pobre de espírito está ligada ao egoísmo, não faz caridade. Não estamos aqui para julgar. Como diz o meu mentor espiritual, a gente não precisa julgar ninguém. Porque quando a gente julga o outro, a gente muitas vezes pode estar julgando a nós mesmos. A psicologia já fala isso. E a caridade? O que é essa caridade que a gente fala? Eu lembro muito das palavras do irmão Laelcio, e ele dizia assim, caridade é um conjunto de coisas. Caridade material, caridade espiritual. Às vezes, a pessoa está precisando da caridade material. Um prato de comida. Uma ajuda de uma campanha para os idosos, para crianças, para os animais. Animais são seres vivos. E às vezes, a pessoa não está precisando de coisa material, não está precisando da caridade espiritual. Uma palavra. Uma pessoa, imagine, que está num momento difícil, de depressão, chega uma pessoa e lança uma palavra para você de ânimo. Essa pessoa está fazendo ou não a caridade? Está sim. A caridade é um conjunto, eu coloquei aqui. A caridade é, por exemplo, se traduzindo como benevolência, você ser bom, você fazer o bem. Se a gente for nos reportar, até você não querer se envolver, você está fazendo mal. A gente não pode se omitir. Aquele estadista inglês, eu não sei falar inglês, o Churchill, ele disse na época da guerra, que a guerra aconteceu por causa dos omissos. Porque se as pessoas na época se compreendessem que não deveriam seguir aquele caminho, não tinha acontecido guerra. Não é somente fazer o bem, é não deixar que o mal seja feito. Você fazer caridade é você ser benevolente. Você fazer caridade é dentro da sua casa ser paciente com seu filho, com sua filha, com o neto, com a neta, com o cachorrinho, no trânsito, no trabalho. A paciência é ou não é uma caridade? É grande, viu? Nem todo mundo é paciente. Tem horas que eu conto até 10. E às vezes eu chego nos 100. Carmen parece que chega, né, Carmen? Mas você é uma pessoa maravilhosa, Carmen. A paciência é uma grande caridade. A indulgência, que está ligada ao perdão, é uma caridade enorme. Segundo a espiritualidade, o perdão é o último degrau do processo de evolução. Sabe por quê? Porque é muito difícil perdoar. É muito difícil, é uma das coisas mais difíceis, porque nós somos ainda, a gente vai falar sobre isso hoje, muito egoísta, muito duro. Aí a gente diz, eu perdoo. Da boca para fora, né? Mas não quer nem saber daquela pessoa. Será que realmente a gente perdoa de verdade? O perdão é uma caridade. A tolerância é outra caridade. Coloquei só 4 aqui, para você ver o quanto esse balaio da caridade tem coisa importante. Quando você faz tudo isso, você está fazendo uma coisa que nós chamamos a representação do amor, porque caridade muitas vezes é traduzida como amor. Quando você ama, você faz uma coisa importante que chama-se respeita. Quando você ama, você respeita. Respeita o outro e respeita a si mesmo, porque nem a gente respeita a nós mesmos. Uma das grandes dificuldades que a gente vê nas pessoas é o processo de autossabotagem. O tempo todo, fica se sabotando. A espiritualidade mostrando, você vendo os caminhos e você se sabotando. Quando você ama, quando você se respeita, você sabe dos seus direitos, dos seus deveres. Não precisa ninguém estar falando. Não precisa de uma Constituição para estar lembrando. Porque os direitos e deveres estão dentro da nossa consciência. Deus já colocou lá. E se você for estudar Espiritismo, as leis de Deus, qual o livro que está? Na consciência da gente. Não é porque os Espíritos escreveram aquelas coisas maravilhosas, não. Está dentro de nós. Porque se a gente lê lá no Evangelho, lê na Bíblia e não colocar em prática, a gente não está fazendo muita coisa, não. Você está tendo conhecimento, que é importante.
mas você não está levando para a prática. Você leva para um outro nível de vivência. Eu até costumo dizer que muitas vezes a gente é meio dualista nas coisas. Não que não exista o bem e o mal. E até existe. Mas a gente precisa sair dessa visão dualista das coisas do bem e do mal e ver que tem um terceiro elemento importante, que é a gente necessita da vivência. E que às vezes uma vivência aparentemente negativa é bom para você. E a gente saindo dessa visão, a gente muitas vezes vê que talvez uma doença que chegue na sua vida, não é que eu sou masoquista, não. Talvez seja um remédio. Tem vários casos de pessoas que quando a doença chegou, o orgulho caiu por terra. Muita gente que mudou. E muitas vezes a gente vive num mundo em que o mundo está corroborando a competição entre as pessoas, diferente do que o Evangelho de Jesus propõe, que é a colaboração. Deixa eu ver aqui. E a maior dificuldade para colocar em prática a proposta da caridade chama-se orgulho. Tudo isso aqui, o orgulho atrapalha demais. E a gente vai ver mais à frente que esse negócio não é tão fácil como a gente imagina. E o que seria essa caridade? Esse conjunto. A caridade está ligada à humildade? Sim, porque a pessoa que é humilde é caridoso. Se a gente pegar a palavra caridade e ver o seu significado, veio de quê? De humus. Não tem aquele humus que é terra? Veio daí. Humus. A caridade é a terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. A caridade não, a humildade. Desculpa. A humildade é nós estarmos preparados para receber essa semente da benevolência, das coisas boas, para que frutifique. E nós precisamos estarmos sempre dispostos a aprender e a deixar brotar nessa terra fértil tudo isso na nossa alma. E precisamos trabalhar essas virtudes que tanto o Evangelho de Jesus nos propõe. E a humildade é isso. É você fazer a vontade de quem? Não só sua, que é importante, mas a vontade de Deus. É uma submissão a Deus. Não uma submissão por submissão, mas uma submissão em sabermos que tem uma força maior e que essa força maior quer o nosso bem. Não é porque Deus é Deus que a gente vai ter que seguir Deus, mas Deus, sabendo que Ele, essa força maior que quer o nosso bem, nunca vai levar a gente para o mal. Tudo que acontece com a gente não é de graça, é por bem. A gente observa muitas vezes que a gente costuma, quando tem problemas ou desafios na vida da gente, a gente joga primeiro para Deus. Deus está me castigando. Deus não castiga ninguém. Ou Deus castiga? Não, Deus não castiga. Quando você não quer colocar a culpa das coisas para Deus, você joga para quem? O demônio. Não, no outro não, o demônio. Chama-se inimigo, né? É o inimigo. Quando você é espírita, é o obsessor. Quando não é o obsessor, Eva, é o outro. Geralmente sabe quem é? É o nosso patrão que não presta. É a nossa sogra cascavel. É o nosso sogro também, uma jararaca. Sempre é o outro. E em último caso, você está vendo quem? Você. Que não tem a humildade de reconhecer que ainda você precisa se melhorar. Deus então prefere os humildes, que reconhecem tudo isso. E a gente observar que a gente precisa trabalhar essa inteligência que Deus nos deu. Mas essa inteligência que Deus nos deu sem a moralidade é um perigo muito grande. Inteligência tem que estar caminhando junto com a moralidade. A moralidade que eu estou falando aqui não é o moralismo. São essas leis de Deus que fazem a gente caminhar para um caminho de luz. E muitas vezes, nesse caminho de moralidade, por incrível que pareça, Eva, as pessoas simples compreendem muito melhor do que pessoas muito estudadas, às vezes, o Evangelho. Não estou dizendo que pessoas estudadas não compreendam.
Mas eu já conversei com pessoas que não têm estudo nenhum, que você vai conversar sobre Bíblia, por exemplo, sobre espiritualidade, tem um conhecimento vasto. E que eu fico só olhando e aprendendo. Porque a gente precisa aprender com o outro. Todos nós somos irmãos. E o que é necessário para a vivência da humildade? Já falei aqui, para a vivência da humildade você tem que ter respeito pelo outro, mas você também tem que ter a noção de limite. Limite seu e limite do outro. O nosso grande desafio hoje em dia, quem trabalha em empresas aqui sabe, chama-se desafios relacionais. Não sei se vocês passam por isso. Eu, por exemplo, trabalho em uma escola hoje, há 11 anos nessa escola como professor e hoje como gestor da escola. Quem dá mais trabalho não são os alunos. Muitas vezes somos nós. Eu me coloco no meio. Os funcionários. O ego atrapalha muito. Né? Aí você observa que a gente precisa compreender um pouco isso. Essa vida relacional que muitas vezes a gente não entende. E não compreende a necessidade de revigorar essa vida. Que o Evangelho de Jesus trabalha em cima desse conceito de fraternidade. Tem uma mensagem aqui que eu peguei do livro dos Espíritos. Uma mensagem que fala, é um espírito feliz. Que ele traz um exemplo de céu e inferno. Que o céu e o inferno é aqui mesmo. Né? E ele diz assim que teve que pagar uma dívida muito grande. Sabe qual foi a dívida que ele disse que está pagando? Porque faltou nele fé e humildade. O espírito Six Denier, um espírito infeliz. E ele fala isso, que ele, quando começou a compreender, foi quando começou a ficha cair e aceitar com resignação que os seus sofrimentos não aconteceram do nada, mas fazia parte de todo um processo de busca. E eu peguei aqui algumas palavras de Jesus que fala sobre essa questão do pobre de espírito, da humildade e tudo isso aqui. Ó. Por exemplo, aquele, portanto, que se humilhar, entender que humilhar no sentido de se, muitas vezes, se colocar na sua pequenez, que ainda não é tão grande assim, né? Precisa ser como uma criança no reino dos céus. A gente compreender que muitas vezes a gente não é essa criatura tão elevada como a gente imagina. Eu, quando cheguei no centro espírita, por exemplo, eu pensei que eu já era um anjo. Mas depois eu descobri que eu não sou e ainda estou tentando chegar lá. Não, Carmen, não diga nada não, viu? Aí Jesus ainda diz assim, aquele que quiser se tornar maior, seja o vosso servo. Olha só, Jesus, esse ser tão poderoso, gente, ele tem uma humildade, eu digo que tem porque ele está aqui, né? Tão grande que ele poderia vir sozinho e fazer tudo. Tudo. Porque ele tinha condição disso. Aí eu pergunto, ele fez? Não, ele quando veio, ele entendeu que precisava trabalhar a questão relacional. Juntou outras pessoas simples, sem muito conhecimento, ou com conhecimento razoável. E começou a trabalhar com essas criaturas já preparadas no plano espiritual. Com ele. Jesus, quando veio, trouxe, por exemplo, o conceito de família. Teve um pai e uma mãe. Muito criticado também. Até a própria gestação de Maria foi criticada. Mas Jesus teve uma família, mostrando o quê? Que nós precisamos fortalecer os laços de família. Aí a gente observa hoje em dia uma sociedade muitas vezes desajustada. Por que a sociedade está desajustada? Porque nós estamos desajustados. O problema da sociedade, se você for analisar bem, não é droga, não é violência. Sabe qual é o problema da sociedade atual? Família desestruturada. Que leva a uma série de outros descalabros, que estão tudo ligados. Eu digo isso porque eu trabalho em comunidade e vejo muito isso. E não é só em comunidade pobre que tem, não. Pode ir ali para a beira da praia que tem a mesma coisa, as mesmas dificuldades relacionais. Aí Jesus diz que aquele que quer ser maior, que seja servo. E ele diz que quando for desconvidado para bodas, fique no último lugar. Precisa estar aparecendo, estar se ostentando. Jesus só coloca
nessas condições de simplicidade, sempre se colocando na condição de simplicidade. E ele convida o tempo todo as pessoas a trabalhar suas inclinações naturais. Ele, em todos os momentos, ele não ficou julgando ninguém. Ele não julgou Zaqueu, ele não julgou Maria de Madalena, ele não julgou João, o evangelista, ninguém. Ele apenas chamou e deu oportunidade. O que Jesus quer e queria na época era dar oportunidade às pessoas, o tempo todo. Mas nós temos inclinações naturais. E o Espiritismo diz que a gente tem que trabalhar o que? As nossas mais tendências, porque santo nós não somos. Mas precisamos trabalhar. Necessitamos do reconhecimento e lembrar que Jesus o tempo todo não veio somente trazer uma mensagem vazia. Jesus veio trazer uma coisa importante que foi o exemplo. Se você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, as 3 revelações importantes. Moisés veio trazer o quê? Pregação do Deus único, monoteísmo. Deus só tem um. E veio falar também sobre a libertação do seu povo. Depois veio quem? Jesus. O que foi que Jesus trouxe? O amor. Você já pega uma diferença de Moisés para Jesus grande, não desqualificando Moisés. Jesus trouxe uma mensagem de Deus amor, diferente do Deus que Moisés trazia como um Deus mais firme, que era necessário para a época, Eva. E às vezes é necessário você ser um pouco firme nas coisas, para que as pessoas compreendam a necessidade de refletir sobre as coisas. Aí quando vê o Espiritismo, que Jesus prometeu, vê o quê? Ampliar todos esses conceitos que Jesus trouxe. Jesus não veio destruir nada, e nem o Espiritismo. E o Espiritismo está aí, a cada dia mais, crescendo. Já existiu muito preconceito em relação ao Espiritismo. E há pouco tempo, Eva, quando eu me tornei espírita, 30 anos atrás, eu quando fui para o interior a primeira vez, minha família soube, minha família é toda católica. Eu tinha uma tia católica daquela de ir para a missa, né? Ela quando soube, chamou o padre lá em casa para me exorcizar. Teve um amigo meu também, evangélico, foi lá. Também. Agora vocês sabem quem eu tive mais dificuldade? Os espíritas do interior. Porque eu achava que espiritismo era o quê? Lá chama de macumba. As dificuldades maiores que eu tive foi com esse povo. Por quê? Porque eu tentava dormir e o povo chegava de 11 para 12 horas da noite para querer que eu botasse carta. E eu não sabia botar carta. E a gente não bota carta. Você bota carta? Não. Só do correio. Também essa eu boto. Eu não boto carta. E a mediunidade, quando vem, não é nada. Não estou desprezando quem faz isso, não. Viu? A mediunidade, quando vem, é diretamente na minha mente, dizendo as coisas. Não preciso. Mas chegava de 12 horas da noite, o povo querendo que eu botasse carta, que eu fizesse essas coisas. Oh, Deus, me perdoe, eu não posso. Tá na hora, é? Aí pronto, aí depois quando o pessoal começou a compreender, parou mais de fazer isso, sabe, Eva? Agora você sabe o que foi que me ajudou muito? Foi o trabalho na casa espírita, que o povo começou a ver minha mudança, pouca mudança, mas começou a ver. Aí começou a ver uma coisa importante, ver assim, essa casa espírita é boa, porque o Humberto está ficando melhor do que era antes. O Humberto era pesado, e agora melhorou um pouquinho, né? Aí a gente começa a refletir sobre as palavras de Jesus, sobre as nossas inclinações naturais, sobre essas tendências que a gente precisa melhorar. Jesus se colocou como exemplo. A gente precisa reconhecer que a gente está no mundo e é para viver no mundo. Porque às vezes a gente acha, eu não vou, o mundo é pesado. Não, é esse mundo que a gente precisa. Se eu reencarnei aqui na Terra, é esse mundo que eu preciso, denso. No dia que eu for anjo, se eu fosse anjo, eu não estaria aqui, não. Estaria em outro plano. Não é verdade, Eva?
Agora, quando a terra for de regeneração, tal, aí, né? E você começa a observar, a gente que é espírita, que tem conhecimento espiritual, e quando lê assim, mundos regenerados, tal, aí a gente começa a se preocupar. Porque os espíritos já indicando que a gente tem mais ou menos 1 milênio para se melhorar. Nesse milênio, se não se melhorar, não fica mais ligado à terra. Vai, ó, para outros planos. Eu já conversei com meu mentor, ele disse que eu ia ficar aqui. Eu não sei se ele está mentindo. Aí nós precisamos, gente, nos amar. Ser humilde é esse estado de espírito. Ser humilde é você ter conexão consigo e com Deus. Quem é humilde tem conexão direta com Deus. E esse Deus que não é o Deus que está fora, não. É o Deus que está dentro de nós. Esse Deus que está fora não me interessa, não. Me interessa o Deus que está dentro. Eu reconheço a grandeza de Deus no universo, reconheço. Mas o Deus que eu quero é o Deus aqui. E é o Deus aqui nas minhas mãos, ajudando, fazendo a caridade, ajudando os animais. Né, Eva? Aí a gente observa que nós não necessitamos de aplausos, mas a gente gosta de aplauso. Porque é o nosso lado da ostentação. O que mais está aí na internet é o quê? Ostentação. Ninguém não tem nada, mas na internet tem tudo. A gente vê uma sociedade com um monte de gente deprimida e infeliz, mas na internet, tudo lindo e maravilhoso. E a gente não faz esse exercício. A gente, muitas vezes, não se coloca nessa condição de reflexão, de necessidade de evoluir espiritualmente. E se a gente for fazer uma análise psicológica das coisas, permita a Eva, que é psicóloga, né? A gente vive uma luta dentro de nós, psicologicamente falando, em reconhecer entre a pequenez e a grandeza. E eu botei aqui, ó, em termos psicológicos, o psiquismo humano é constituído de um self, um autoconceito, e uma coisa que é tão perigosa, é boa, não é perigosa, a gente tem, o ego. O ego existe, mas tem pessoas que inflam tanto o ego que se acham os próprios deuses. Esse ego que eu coloquei aqui, essa parte consciente. O ego muitas vezes tem as imperfeições que estão ali ligadas, mas você não quer, você quer ser limpinho e cheiroso. Mas o ego muitas vezes quer transparecer que você não é. O ego atrapalha muito, às vezes, se você não sabe lidar com ele. E muitas vezes há uma conotação negativa do ego, mas o ego não é tão ruim assim não, porque o ego é neutro. É o uso que você faz dessa condição psicológica que você tem. É como o dinheiro. Tem gente que se apega no dinheiro e diz assim, dinheiro é ruim. Dinheiro não é ruim, não. Dinheiro é bom. Quem acha que o dinheiro é bom aqui, levanta a mão, fora eu. Agora, o que é ruim, sabe o que é, gente? É o mau uso do dinheiro. Porque o dinheiro, ele pode comprar uma cesta básica, que pode ajudar. Pode comprar um remédio, que pode salvar uma pessoa. Mas o dinheiro pode comprar uma arma. O dinheiro pode construir uma bomba. O dinheiro pode comprar droga. E aí vai. O dinheiro não é ruim, não. Agora, o bom uso dele, sim. Aí você observa que muitas vezes ela é neutra, mas a imperfeição da gente é tão grande que às vezes a ignorância da gente faz com que a gente tente colocar em volta do ego camadas para que ele se infle muitas vezes e não tente reconhecer essas condições interiores. Porque muitas vezes nós ainda seres humanos aqui vivemos num primitivismo. Eva aqui falou do processo de evolução, mineral, vegetal, animal, hominal. A gente está no estado hominal, Eva. Mas tem gente que parece com um pé no estado animal. Mas no animal ainda reativo. Porque tem animal que é muito mais evoluído do que seres humanos. Quem tem animal aqui em casa? Um gatinho, um cachorro. Eles são afetivos ou não são? Carmen tem um monte. Virgem Maria. 15, é? E eles são afetivos, não são? E às vezes você tem gente que é tão primitiva que você diz, eu não estou entendendo o que é isso. São pessoas humanas que ainda estão muito reativas na reação.
Eu coloquei justamente isso. E essa reação está ligada a esse primitivismo, que é a parte instintiva que a gente tem. A parte instintiva, a gente responde, por exemplo, a sobrevivência, atitudes defensivas de ataque. Às vezes a gente se ataca para se defender. Isso é o nosso lado o quê? Animalizado. E a gente vive muitas vezes nesse primitivismo, dizendo que somos já evoluídos, mas muito animalizados por dentro. Como o nosso irmão Laelcio fazia, ou dizia, quer ver quem Carmen é? Eu só estou pegando Carmen para Judas hoje. Né? Quer ver como Caio é mais calmo. Pise no dedão do pé dele, você vai ver o javali aparecer. É você tocar na ferida dos outros, no ego, muitas vezes, que não quer ser tocado. Aí você observa que é preciso fazer esse exercício dessa humildade, dessas condições importantes. Todo esse material que eu estou falando aqui, eu peguei um livro de Jesus Alírio Filho, que é psicoterapia, que ele fala sobre isso, na internet que eu peguei. Começamos a nossa jornada, todos nós, como espíritos simples. No Espiritismo diz assim, espíritos ignorantes, sem muito conhecimento. Mas o processo da gente é um processo evolutivo, para deixarmos de ter tanta pobreza espiritual, no sentido negativo, para ir para o lado positivo, que é humildade, para termos essa condição, dessa riqueza maior, precisamos o quê? Evoluir. Evoluir através do conhecimento e da vivência do amor. Quando perguntado a Jesus o que era a verdade, ele hesitou em falar. Mas depois, mais à frente ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a vida de Jesus, é a vivência, é o ensinamento dele. Encerrando? 5 minutos. Deixa eu ir aqui para o final. Tem tanta coisa aqui, eu vou passar. Jesus incentiva o tempo todo a nós mergulharmos dentro de nós na lei do trabalho, para nós evoluirmos. Essa condição de orgulho que a gente ainda tem, precisa evoluir para um estado de humildade. É preciso a gente amar ao próximo, amar a Deus. E a gente observa que a reforma da humanidade começa com a reforma em nós. Não adianta eu sair para o meio da rua, vestir uma camisa só a paz, se eu não tenho paz de espírito. Se eu não tenho paz dentro da minha casa. E a paz começa dentro de nós. E o trabalho útil e operoso é a primeira condição da construção do reino de Deus e dessa condição aqui que a gente está trazendo no decorrer da nossa fala aqui, de caminharmos para a humildade, para a certeza de que estamos no caminho certo. E é nesse sentido que na noite de hoje a gente traz todas essas reflexões aqui em sabermos que a bem-aventurança, as bem-aventuranças é considerado como um compêndio de ensinamentos espirituais que só ele, se Jesus tivesse deixado, já era tudo. O próprio Gandhi dizia isso. E a gente observa, qual de nós já compreendeu um pouco da grandeza das bem-aventuranças? Pobre de espírito é ligado à humildade e não ao orgulho. E nós precisamos acessar essa condição. O acesso a essa condição não está em oráculos, não está em consultas fora, mas está dentro de nós mesmos. Quando a gente procurar esse oráculo que está dentro de nós, que é Deus, ele vai estar dando as respostas que a gente tanto procura, Eva. A gente procura respostas fora, mas todas as respostas estão dentro de nós. Quero, para finalizar, agradecer a oportunidade de aqui estar, da paciência de cada um de estarem aqui me escutando. Sou uma pessoa que eu gosto muito de trazer coisas simples para a gente dialogar, para a gente conversar. E o Espiritismo é isso. O Espiritismo é movimento. É como diz Laels, o Espiritismo é Jesus em movimento. O Espiritismo é Jesus em movimento. E aqui é a caridade que está presente. Que Jesus possa nos abençoar. Em outras oportunidades a gente pode estar aqui conversando. Espero que nosso irmão Paulino esteja feliz, porque eu sei que ele está aqui.
Muito obrigado, irmão Paulinho, pela senha do infinito bem.